A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Conhecendo a Bíblia. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus nesse instante, que está em Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus, capítulo 9, e eu quero já dizer para vocês que é um prazer enorme estar mais uma vez junto com vocês para estudarmos a palavra de Deus. Isso é um projeto de amor, de alegria. Isso ajuda muitas pessoas a conhecerem Deus, conhecerem a presença do Senhor, nosso Deus. Então vamos lá. Hebreus 9, 24, 9, de 24 a 28, que nos diz assim: Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, de ano em ano entra no santo lugar com sangue alheio. Outrora lhe fora necessário padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação do século, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, oferecendo uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Queridos, nós queremos nessa oportunidade falar dos quatro aspectos da provisão da graça para a salvação. Da graça para a salvação. Nós vamos gravar um outro vídeo, provavelmente posterior a esse, que vai falar sobre os quatro aspectos do arrependimento para a salvação, que é esse outro vídeo. A ação é minha, a ação é humana. Tipo assim, eu aceito o plano de salvação de Cristo por esses quatro aspectos. Nós vamos chegar lá no próximo vídeo. Nesse de hoje, nós estamos falando sobre os quatro aspectos da graça para a salvação. E isso aí não depende de homem. Esse vídeo não depende do homem, depende exclusivamente do próprio Cristo, exclusivamente do próprio Deus. Esses aspectos, com ênfase específica, nos ensinam uma verdade valiosa a respeito da provisão de Deus para a salvação. Então, é Ele que é o responsável. Então, a primeira provisão da graça para a salvação a primeira coisa é a substituição. O que é substituição? É como se alguém estivesse condenado, alguém é condenado, e aí você vai no lugar dele e diz assim: não, quanto tempo é a condenação dele, quantos anos ele vai ficar preso, ou se ele vai morrer, como é que vai ser enfocado, vai ser como? Eu quero substituir, eu quero fazer o que ele vai fazer, a condenação é eu que vou fazer por ele. Aí você vai se colocar no lugar para ser preso, você vai se colocar no lugar para ser morto. Então, a graça de Deus para a nossa salvação foi em que Jesus foi colocado em nosso lugar para nós sermos hoje salvos, para nós sermos hoje libertos. Porque a substituição, você vai ver que substituição significa pegar a culpa ou receber a culpa do pecado alheio, receber a culpa do pecado do outro, receber a culpa de outra pessoa, e esse pecado não foi você que cometeu. Sendo o homem condenado à morte,
por causa do pecado, a solução para essa situação crítica é a substituição vicária de Cristo, que satisfaz a penalidade da lei mediante a sua morte. Ou seja, todo o que comete pecado morre, ou o resumo ou a consequência do pecado é a morte. Por isso o texto de Romanos 5:21 vai nos dizer assim: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus, o seu Pai, o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Deus providenciou um substituto para que, ao invés do homem, nós morrêssemos, Jesus morreu em seu lugar. Jesus morreu em nosso lugar, porque eu faço parte. Jesus morreu em nosso lugar. Então, houve uma substituição da pena. A pena era para mim e Jesus foi penalizado, morto, sepultado, mas ressuscitou. Glória a Deus. A segunda coisa é a graça para a salvação. Deus nos concedeu a ressurreição. Eu acabei de dizer que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. A segunda graça para a salvação é a potente e maravilhosa coisa chamada ressurreição. Sem ressurreição não há perdão, não há salvação, não há vida eterna, não há encontro com Deus. A Bíblia diz que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Então, o segundo aspecto da graça de Deus para a salvação é a ressurreição. Primeiro de Jesus, que Ele é o primogênito dos mortos. E depois todos aqueles que morreram crendo que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador das nossas almas, do nosso espírito, da nossa vida. Sem a ressurreição, a cruz teria sido ou é feito o maior mártir do mundo. Sem a ressurreição, ele seria apenas um mártir. Mas a cruz, com a ressurreição, fez dele, de Jesus, o único Salvador do mundo, pois somente o poder da ressurreição poderia levar o homem a alcançar esta nova vida. Então, se alguém quer ser salvo, não procure em outra porta. Não existe, já falei em outros vídeos nossos, que não existe nenhum intercessor que nos leve a Deus. Nem homem, nem mulher, nenhuma criatura no globo terrestre pode nos levar diante de Deus. Esquece, porque sem Jesus ninguém verá Deus. Sem Jesus ninguém vai ser salvo. Sem Jesus ninguém verá a face de Deus. Então corra urgente e busque a Jesus, porque só Ele é a fonte de salvação. Então nós estamos falando dos aspectos da graça de Deus para a salvação. O versículo de 1 Pedro 1,3 vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição. Por onde? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, sem ressurreição não há perdão, não há salvação, não há vida eterna, não há encontro com Deus, não há encontro com ninguém. Se morreu um parente crente seu, morreu um parente que é crente, uma pessoa cristã, você só vai encontrar ele por meio da ressurreição de Jesus Cristo, crendo que Ele é o Senhor, o único mediador, o único que nos liga a Deus é Jesus. Ninguém mais liga. Nem homem, nem mulher do passado, nem mulher do presente, nem do futuro, nem homem do passado, nem homem do presente, nem homem do futuro, nem pastor, nem padre, nem papa, ninguém, nem bispo, ninguém. Ninguém leva o homem a conhecer Deus. Ninguém. Podemos pregar, podemos gravar vídeo, mas só quem leva diante de Jesus, diante de Deus, o homem chama-se Jesus Cristo. Nesse segundo aspecto da graça de Deus para a salvação. Vamos então ao terceiro. O terceiro aspecto
da graça de Deus para a salvação é a reconciliação. A reconciliação. O que é reconciliação? É a alienação do pecado inimigo de Deus. Ou seja, quando você se reconcilia com alguém, você pegou e você perdoou. Você perdoou a pessoa, ou a pessoa te perdoou. E aí vocês, quando é reconciliado, vocês tornam a ter um novo relacionamento. Esquece aquilo que quebrou, esse elo que quebrou essa aliança. E essa reconciliação, ela é renovada. E você começa a considerar a pessoa de novo, você começa a ouvir a pessoa de novo, você começa a ter uma amizade com a pessoa de novo. E a graça para a nossa salvação foi Jesus ter nos reconciliado com Deus, pelo sangue, pela cruz, pela pregação, pelos milagres, pela promessa da vida eterna, pela esperança de sermos salvos, tudo isso lá na cruz do Calvário. Então Jesus nos reconciliou com Deus. A razão fundamental em reconciliar o homem com Deus não era o ódio de Deus contra o homem, não era isso, mas sim contra o pecado do homem. Então, quando Deus mandou Jesus, Deus não estava, não é bem que ele falou assim, eu não quero ver nenhum ser humano porque eles não valem nada. Não, Deus queria que o pecado fosse tirado. É como se ele pegou aqui, olha, você está contaminado, eu vou te lavar, te limpar, e agora você, depois de limpo, você será o meu adorador, você estará tendo uma comunhão, você estará tendo reconciliado comigo. É isso que quer dizer. Então Deus queria que o pecado saísse do homem. Deus nunca cessou, meu querido, você que me ouve nessa hora e me vê, Deus nunca cessou de amar o homem. E a prova disso é que Ele mesmo providenciou a solução. Não foi eu que fui atrás de Deus, não. Foi Deus que veio atrás de mim pelo sangue da cruz de Jesus. E providenciou a solução para o estabelecimento da comunhão com a humanidade. Deus está querendo ter uma comunhão de volta, novamente com o homem. E esse caminho foi Jesus lá na cruz do Calvário, trazendo para nós a reconciliação. Quarto, ou melhor, antes do quarto, deixa eu deixar esse versículo para você. Segundo livro, ou segunda carta aos Coríntios, 5, 19 e 20, que diz assim: pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando, não considerando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, por Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Amém? Quarto e último aspecto da graça de Deus para a salvação: a redenção. Essa é linda, essa é magnífica. Redenção. A redenção, normalmente na antiguidade, quando alguém não tinha como pagar suas dívidas, não tinha como pagar a dívida contraída, pegava-se os bens daquela pessoa e levava cativo. Mas se essas pessoas não tivessem bens, eles seriam escravos, eles ficavam escravizados, teriam que trabalhar, teriam que servir aos seus senhores. E a redenção era justamente o pagamento. Alguém chegava lá e pagava e resgatava o escravo. Redenção é resgate. Redenção é pagar dívida e resgatar, restabelecer a ordem. O amor de Deus o levou
a dar o seu filho como pagamento para o resgate, para a redenção da queda do homem. E o Salmo 49, versículo 7 e 8 diz que um homem pode pagar, que nenhum homem, melhor dizendo, nenhum homem pode pagar o resgate da alma do seu semelhante, mas a morte de Cristo foi suficiente para salvar todos os homens. Ou seja, na verdade, os homens, o homem não podia pagar a dívida, mesmo que pagasse, às vezes faltava alguma coisa, ou nem sempre encontraria alguém bondoso para pagar a sua dívida. Por isso que o Salmo diz que nenhum homem podia ou pode pagar, literalmente, resgatar a alma, porque você pode até dar os seus bens e aquela pessoa deixar de ser escravo por um tempo. Mas a alma dele, Jesus veio para que a sua alma fosse liberta de uma vez por todas de tudo e de todos. As feridas se fecham e não há mais ferida a partir dali, tem apenas a cicatriz, mas você é liberto. Isso é chamado de redenção. Hebreus 7:27 nos diz assim, que não necessita, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo, porque isso fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa, o sacerdote entrava para oferecer o sacrifício dos outros, mas primeiro ele tinha que se limpar primeiro, porque senão ele morria fulminantemente. Mas Jesus, como sumo sacerdote, trouxe para nós esse resgate pelo seu próprio corpo para pagar e apagar os nossos pecados de uma vez por todas. E isso é chamado de redenção. Isso se cumpre o que João Batista diz em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então guarda nessa hora essa palavra, esse ensinamento. Você foi resgatado. Os 4 aspectos da graça de Deus para a salvação é Jesus ter sido substituído pelo meu pecado, ele nos reconciliou pela sua morte, ele nos redimiu, ele nos reconciliou, ele nos redimiu. A ressurreição de Cristo nos trouxe de volta para receber a graça de Deus para a nossa salvação. Que Deus abençoe sua vida, a sua casa e a sua família. Dá um joinha no nosso vídeo, inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e que todos sejam abençoados em Cristo Jesus. Aguarde o próximo vídeo da próxima semana, os 4 aspectos do arrependimento para a nossa salvação. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Beijo no coração do pastor Wellington.